Gente querida, bem-vindo a mais um Janelas da Esperança. Uma alegria estar com você aqui nessa noite. Tá friozinho, gente, mas estamos aí juntos e juntas mais uma vez, reunidos e reunidas em nome de nosso Deus, para sermos alimentados, para estudarmos da palavra do nosso Deus. E eu quero saudar a nós com as senhas diárias de hoje. Olha que legais esses versículos. Deuteronômio 26:7. Oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Olha só, as senhas diárias caminhando para o tema da perseguição, que tem a ver também com o texto da pregação do próximo domingo, lá da primeira carta do apóstolo Pedro, onde ele também precisa consolar os cristãos perseguidos, e isso também já acontecia com o povo de Deus lá no Antigo Testamento, onde por causa da sua fé, que era um pouco singular, era um pouco diferente, também eles eram perseguidos por causa daquilo que eles acreditavam. E Lucas capítulo 18, verso 7 diz: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que Deus vai demorar para ajudá-lo? Olha só aqui essa petição, esse questionamento que está aqui nesse versículo. E dentro do Evangelho de Lucas, onde nós sabemos, onde é revelado a nós que Jesus então veio justamente para dar o socorro ao ser humano, o socorro este que ninguém poderia dar. Com essa palavra quero saudar a nós e também pedir, você que está aí do outro lado, se você está vendo pelo celular, aí embaixo tem um botão escrito compartilhe. Vai lá, espalha essa transmissão ao vivo para outras pessoas, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir também palavras de esperança nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Não é o único problema, outros problemas também continuam, mas que Deus possa nos alimentar e de repente no simples ato de clicar no botão compartilhar, alguém que está precisando ouvir as palavras de hoje também poderá receber o amor de Deus na sua vida. Compartilhe aí, vamos espalhar, não para promover o pastor William, não para promover a igreja, mas para promover o reino de Deus. É isso que importa. E nós já temos aqui o pessoal ligadinho conosco. Transmissão hoje, pelo YouTube e também pelo Facebook. Você pode assistir onde você achar melhor. A Veraci Stein diz aqui, o Celso Stein, a Solange Stein e a Simone Stein estão aí, ó. Que show de bola, gente. Que coisa boa. Família Stein ligadinhos aqui com a gente. Valeu, Veraci. Abraço aí para todos, tá? Também tá aqui conosco o Raimar Grebin, que diz: boa noite, estamos na escuta. Gostaríamos de parabenizar o senhor Hernani Egon Hag, que hoje completa seus 87 anos, e rogar que Deus continue lhe abençoando com muita saúde. Homenagem das filhas, netos e genro. 87 anos não é pouca coisa, gente. Que legal, o seu Hernani Egon Hag. Eu vou aqui também anotar o nome dele, no final nós vamos orar, porque nós temos que orar, temos que agradecer por essa idade. É uma bênção de Deus. Que legal, Raimar. Muito obrigado aqui por compartilhar, tá? Eu já vou anotar, porque senão depois a gente corre o risco de esquecer, vai que o comentário some, né? Então eu já vou aqui anotar pra gente não esquecer. O seu Hernani completando seus 87 anos. Eu sei que 88 é Achtung Atzig. Agora 87 eu não sei. Se alguém sabe aí me socorre, né? 87 eu não sei. Sei que 88 no alemão é Achtung Atzig. Alguma coisa assim, né? A Iracilda Weber, boa noite. Hoje dia da família. Que nosso bondoso Senhor abençoe todas as famílias desse mundo. Iracilda, bem lembrado, hoje é o dia da família, gente, 15 de maio, dia da família, e vamos orar no final do programa também pelas famílias, gente. Deixa aí seu comentário, participe aí conosco, e eu sempre digo aqui nos programas e volto a dizer: não tenha também vergonha, timidez, e deixar aí sua dúvida, sua pergunta. A gente cresce mais quando faz as perguntas. Vai lá, se você tiver alguma dúvida ou também quiser compartilhar algo, fazer algum comentário, vai ser muito bem-vindo. Eu sempre lembro aqui as palavras do professor lá da faculdade, professor Euler, que dizia: não existe pergunta boba, a única coisa boba é não perguntar. Então, se você tiver dúvidas, deixa aí o seu comentário e nós vamos crescer juntos, tá, gente?
Chegou aqui também a Carla Strasburger Matzenbacher. Boa noite, Carla. Legal, bem-vinda. Abraço também para toda a família Strasburger Matzenbacher ligadinhos aqui, né? Lembro aqui, claro, também do Confirmando Gabriel. Um abraço também lá pro Confirmando Gabriel, né, sempre aí presente conosco também. Gente, também está aqui conosco pelo YouTube nosso presidente paroquial Eliseu Baques. Diz boa noite a todos neste momento abençoado. Valeu, Eliseu, isso aí, abençoada noite lá também para você, para a Cíntia, para o Lucas, a Cíntia que também é presidente da comunidade Vida Nova, que legal. Aí o pessoal do presbitério também está acessando aí, né? Antes estava aqui também o Celso Stein, o Celso que é presidente lá da comunidade Bom Pastor. Gente, estamos aqui mais uma vez com essas janelas de esperança, as ideias malucas do pastor William, né? E como você já vê aí embaixo, hoje nós temos um participante de um pouquinho mais longe, nós tivemos aí semana passada participações em Porto Alegre, nas últimas 2 semanas, na verdade, hoje de um pouquinho mais longe, e deixa eu abrir aqui a janela, na verdade eu vou primeiro abrir o microfone dele, né? Senão vocês não vão escutar. Aí agora eu vou abrir a janela e vocês podem conhecer então o amigo pastor Rafael Moza Krieger, que fala lá de Nova Santa Rosa, Paraná. Boa noite, Rafael. Boa noite, pastor William, tudo certo? Graças a Deus. Eu vou pedir, pessoal, se vocês estão ouvindo aí, tá? Dá um ok, se 3 pessoas derem um ok, se o áudio do Rafael e o meu aqui estão bons de escutar, tá? Só pra gente ter o feedback na hora se tá tudo certo, se tá tudo dentro dos ajustes, tá? Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, aí eu vou abrir pro pastor Rafael se apresentar, né? Quem está aqui também? A Carla... Deixa eu ver que subiu aqui, vamos lá. Carla Tefepassi, Nelder e Carla também com você. Tem mais pastores aqui, pastor Rafael. Pastor Nelder e a sua esposa Carla, lá de Tapejara, lá, né? Lá não, aqui no Rio Grande do Sul, também participando conosco. Que legal. A Carla Strasburger Matzenbacher diz, ótimo programa nós. Valeu, Carla. A Nelly Ram, sempre ligada com a gente, né, Nelly? Que legal. Ela diz, boa noite. Hoje estamos assistindo pelo YouTube, na TV, eu e o meu neto Rienzo. Olha aí, ó, a avó e o neto ligadinhos aqui com a gente, show de bola. Olha quem tá aqui também conosco, o pastor Maurício Nagel. Conhece, Rafael? Conheço, Maurício, lá de Colinas. Isso, lá de Colinas, aqui do Rio Grande do Sul também, aí ligadinho com a gente, um abraço pra ti, tá, Maurício, também lá pra Ana e pro Gustavo, tá, que legal. Gerson Harf, oi Gerson, boa noite pastor, saudades do nosso culto, Pois é, o que vamos dizer, né, Gerson? Logo vai passar, né? E ele diz assim, parabéns pela criatividade, pastor. Valeu, Gerson, Deus dá os dons e a gente tenta usar no reino aí, né? As ideias malucas do pastor, né? O Paulo Ricardo Miller, boa noite. Oi, Paulo. A Vera Ferreira diz boa noite, Deus abençoe todas as famílias. Amém, Vera. Também tá aqui a Carla Roseli Fleck. Ela e o Edson Reis, juntos no Janelas da Esperança. Boa noite, amigos. Gratidão por esses instantes. E eles falam lá de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Não é tão longe daí, né, Rafa? É um pouco longe, dá uns 300, 400 quilômetros, mas eu estive ano passado lá em Dourados, em setembro. Olha aí, ó. Pastor Rafael conhece Dourados. Uhum. Eu já não conheço Dourados, mas Rafael conhece. Que legal. A Carla diz ok. A Dona Alma Mas, lá de Agrolândia, também dá um ok. Bem-vinda, Dona Alma. A Viviane Hatt, que diz boa noite. Oi, Viviane, bem-vinda. Também a Dona Hildegard Grimm, também lá de Agrolândia, tá aqui, diz boa noite. Oi, Dona Hildegard, abraço lá para vocês, tá? A Viviane Hatt, que também dá o seu ok. É isso aí, vai deixando aí o seu comentário, tá? Durante a transmissão aí a gente vai lendo também a participação de todo mundo. Rafael, contigo aí. Quem é o Rafael? Então, quero desejar boa noite a todos, todas que estão aí acompanhando o programa Janelas da Esperança. Meu nome é Rafael Krieger, eu sou pastor em Nova Santa Rosa, na ISLB, paróquia de Nova Santa Rosa, paróquia relativamente grande, tem 7 comunidades aqui na região. Sou pastor aqui já há um pouco mais de 2 anos, fui enviado, comecei aqui em março de 2018, 1º de março de 2018, agora caminhando então para o 3º ano, os 3 primeiros anos são nosso primeiro envio, né? Então, estou nesse período. Isso aí, show de bola. Então, esse é o Rafael, nós os conhecemos em 2011. Todos os participantes até agora
conhecidos lá na Faculdade Luterana de Teologia, em São Bento do Sul, né? Até hoje eu me lembro, nós estávamos cursando o curso bíblico básico. E de repente apareceu, na segunda semana, se eu não me engano, apareceu alguém novo lá no fundo da sala, e era o Rafael, então, né, Rafael? Sim, logo passou o congresso de jovens lá e depois do congresso de jovens eu me juntei à turma. Isso aí. Então nos conhecemos desde o ano de 2011. Olha, 2011 e 2012 foi o ano de conhecer muitas amizades, essas que estão também aparecendo aqui no Janelas da Esperança. E é isso, gente. Uma noite um pouco mais friazinha, mas vamos aqui juntos também nos aquecendo na palavra de Deus, na esperança que Ele nos dá. Rafael, passo para ti. O Rafael vai compartilhar um texto bíblico com a gente e daí nós vamos conversando, nós vamos prosear aqui, gente. Só não pode tomar chimarrão agora porque passa coronavírus, né, Rafael? Senão eu passava um ali para ti. Sim, só se cada um tiver a sua cuia separada, né? Isso. Bom, o texto bíblico que eu quero compartilhar, ele é de 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero me concentrar mais nos versículos 7 até o 10, mas eu acho que para a gente entender um pouquinho melhor o contexto, eu vou ler a partir do 1. Então, o apóstolo Paulo escreve assim à comunidade de Corinto: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E agora então vem o texto mais específico. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até o texto bíblico, até aqui a leitura. Bom, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, o apóstolo Paulo ele está se defendendo, por assim dizer, para os coríntios. O seu apostolado, a sua autoridade como apóstolo vinha sendo questionada por causa que Paulo é uma pessoa bastante humilde, a princípio. É uma pessoa que não demonstra grandes dons espirituais, não fala de grandes visões e grandes revelações de Deus. Então, começa a se perguntar dentro da comunidade, será que esse homem, de fato, tem autoridade para ser apóstolo? Será que ele tem autoridade espiritual sobre nós? Então, essa é um pouco a pergunta dos coríntios, comparando Paulo com outros pregadores que passaram por lá e que demonstraram dons espirituais, visões, revelações, enfim. Então, Paulo está sendo comparado com esses outros apóstolos, e por isso se questiona a autoridade dele. O Paulo, então, ele começa a se defender, e a defesa dele começa já no capítulo 10, né? E vai adiante, vai seguindo, segue também depois do nosso texto. E o Paulo, ele fala que ele pode sim se gloriar, se ele quisesse, em visões, em revelações. Inclusive, aqui nos primeiros versículos que eu li, ele vai falar que ele conhece um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e que tal homem, então, foi levado ao paraíso, ouviu palavras que não se pode nem repetir, que não podem ser ditas, né? E aqui ele está falando de si mesmo na terceira pessoa, né? Ou seja, são episódios que aconteceram com ele,
e que se ele quisesse se gloriar, ele poderia. Ele teria motivo mais que suficiente. Mas ele escolhe não fazer isso. Ele não quer se engrandecer em cima dessas coisas. E aqui, o Paulo, ele de fato está reconhecendo um risco muito grande. O risco de se gloriar em cima de dons espirituais. Né? Mesmo que, se ele quisesse fazer, ele teria motivo, ele teria dons para, digamos assim, se exibir diante do povo de Corinto, ele percebe que o problema aqui é que o foco não é para ser os dons, as visões, as revelações, mas Paulo quer colocar o foco na palavra de Cristo, no Evangelho. Né? Ou seja, a pregação de Paulo ela quer apontar para a cruz. E ele quer evitar que, de repente, seus dons espirituais, seu dom de línguas, suas visões, suas revelações, aquilo que Deus dá para ele de forma extraordinária, se coloque como um empecilho nesse pregar o evangelho. Porque daqui a pouco Paulo começa a se tornar alguém famoso, conhecido por seus dons, e a palavra de Paulo corre o risco de ficar em segundo plano. Então não é isso que o Paulo quer. Ele quer, de fato, que a palavra apareça. Mas tem um segundo aspecto aqui também, que então, especificamente dos versos 7 ao 10, onde Paulo vai falar do espinho na carne. Aqui tem outras possibilidades de tradução também, e a gente já pode entrar nesse assunto daqui a pouquinho, mas Paulo ele diz que ele recebeu um mensageiro de Satanás, algo que não deixa ele se gloriar. Meio que uma bofetada assim para Paulo se colocar no seu lugar de fato. Deus não quer que ele se ensoberbeça com as revelações que ele recebeu, com as coisas que ele recebe de Deus, né? Mas ele quer permanecer sóbrio, permanecer coerente com o Evangelho. Então, ele tem esse espinho na carne. E aqui, daí, a interpretação bíblica ao longo dos anos já teorizou diversas coisas do que é esse tal desse espinho na carne. Existem muitos intérpretes vão falar que é algum tipo de doença que acomete o apóstolo Paulo. Inclusive, alguns intérpretes vão na direção de doenças mentais, talvez epilepsia, alguma coisa assim, porque ele chama de mensageiro de Satanás, que fica esbofeteando ele. Enfim. Ou até que quando ele teve ali o momento da conversão, que ele ficou, então, 3 dias cegos, né, que ainda ficou com problema de visão, tem quem diga isso também. Sim, sim. Próprias situações que o apóstolo Paulo passava na sua vida, não em relação à sua saúde, mas perseguição, enfim, existem teorias nesse sentido também. Uma coisa que eu li que eu achei bastante interessante é que a palavra para espinho também pode ser traduzido por estaca. E essa estaca, ela pode ser um sinônimo de cruz. Né? Então, seria uma referência ao texto, por exemplo, onde Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Né? Então, talvez aqui o Paulo está falando que ele tem uma cruz que ele tem que carregar. Né? Enfim, o que a gente pode afirmar com toda certeza é que o negócio não é bom. Não é algo agradável. Pior algo que uma pandemia, Rafael? Olha, não sei responder. Aqui a gente entra de novo no território da especulação. Eu não quero ficar nisso, né? Tá certo. Mas, você. De fato, alguma coisa muito ruim está assolando o Paulo. Tanto é que ele ele ora, ele diz que ele orou 3 vezes, pedindo para que Deus afastasse esse espinho dele, né, esse sofrimento. Vamos concordar em chamar de sofrimento, digamos assim. Seja lá o que for. Seja lá o que for. E não é o mais relevante aqui, né? O relevante é que é algo
algo realmente entristecedor para o Paulo, algo que realmente está incomodando ele, porque diante de todos os dons espirituais, de todo o ministério que o Paulo tem, isso aqui não deixa que isso suba a cabeça, né? Não deixa que ele se orgulhe, que ele se glorie, mas faz com que ele reconheça o seu devido lugar como um apóstolo de Jesus Cristo, como alguém que prega o evangelho, né? E aqui eu lembro do hino Castelo Forte. Lutero, ele vai, em algum momento, ele vai escrever: a nossa força nada faz, sozinho estou perdido. A segunda estrofe. Sim, eu não tenho de memória agora, mas eu vou confiar em ti, tu deve ter sido de cor, né? É muito interessante, porque aqui o Paulo, ele coloca isso, né? Paulo apresenta a resposta que ele recebe de Jesus à sua oração: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E daí, a partir desse momento, então, o Paulo ele vai falar que ele se gloria na fraqueza. O tema da fraqueza aparece aqui agora até o final. E por fim, quando sou fraco, então é que sou forte. Que negócio é esse? É uma mensagem pesada, assim, num primeiro momento, digamos assim, a primeira observação: que negócio é esse de que na fraqueza, no sofrimento, na dor, eu sou forte? E aqui, lembra, a gente está falando do Paulo que subiu ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis, coisas das quais não se pode nem referir, né? Revelações. O Paulo que estava lá em cima. Avivamento incrível. Exatamente. E daí ele agora está falando da fraqueza, parece bem oposto ao que vinha, né? Então agora o Paulo, que teria todo motivo para dizer: cara, eu fui arrebatado para o céu, eu vi o paraíso, mas isso não me glorio nisso. Eu me glorio na minha fraqueza. E daí aqui eu lembro também, né? Convém que ele cresça e eu diminua, né? Uma fala também do apóstolo Paulo. Como que a gente entende esse negócio aqui? E daí aqui eu tenho que compartilhar um pouco da minha experiência pessoal nos últimos meses. Eu venho recentemente de um divórcio que foi e ainda tem sido bastante desagradável. A minha então esposa também era pastora junto comigo aqui em Nova Santa Rosa, e agora desde de metade de fevereiro estamos divorciados, e eu continuo aqui no pastorado. E o divórcio, ele é de fato um momento de muita fraqueza, um momento onde as forças vão embora, as perguntas vêm à mente, as dúvidas, e eu diria assim, tem sido meu espinho na carne nos últimos meses, né? E daí eu chego num ponto de total fraqueza, de fato dizer: Senhor, eu não tenho força para aguentar isso, eu não tenho condições de aguentar isso, e para melhorar ainda a minha miséria, uma pandemia, um isolamento. Primeiro, não tenho mais companhia dentro de casa, agora não posso nem sair muito de casa, as programações são canceladas, é tudo suspenso, né? E tensão a respeito da situação de saúde, da crise de saúde que a gente vive no mundo todo, né? Então, de fato, esse tem sido um texto que tá me acompanhando, né? Como entender essa fraqueza que o apóstolo Paulo está falando, e da onde vem essa força que ele também testemunha aqui, né? E eu lembro, nesse momento, daquilo que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Filipenses, o hino cristológico, quando ele resume de forma muito bela o que é o evangelho de Jesus Cristo, do Deus que também, assim como Paulo, tem todo o direito de se gloriar, Deus que tem
todo o direito de chegar com grande poder, grande glória, com exércitos de anjos, descer na terra e instaurar o seu reino à força e dizer, acabou a palhaçada, agora eu mando aqui. O Deus que tem o direito de fazer isso, mas ele não faz. Né? O Deus que escolhe o caminho da humilhação, nascer de mulher, nascer como ser humano, se fazer um ser humano, abrir mão da sua glória divina e nascer numa manjedoura lá em Belém, né? De forma frágil. Eu fico imaginando um bebezinho recém-nascido, o que é um bebezinho recém-nascido diante da grandeza de Deus. Mas naquele bebezinho está o próprio Deus, é o próprio Deus, né? Então, Paulo, ele entende esse caminho da humilhação do Filho de Deus. O caminho daquele que se esvazia e é glorificado no seu sofrimento, na sua crucificação. E esse é o cerne do Evangelho. Né? A cruz é o centro do Evangelho. Então, o Paulo, ao entender essa mensagem, ele aplica para a sua vida também. Né? Se Deus, que teria o direito de fazer isso, não fez, quem sou eu, Paulo, perseguidor de cristãos, fariseu, alguém que, a partir do Evangelho, é inimigo da cruz de Cristo, o que eu agora vou me gloriar? Tá certo, Deus me trouxe para perto de si, mudou a minha vida, mudou o meu caminho, mas quem sou eu? Né? Em outro momento, Paulo vai confessar que ele dos pecadores ele é o pior. Sim. Né? Então, ele vive aquilo que ele prega de forma muito real. E eu trago o meu exemplo exatamente porque como entender então essa fraqueza? Porque nós seres humanos, nós somos fracos, mas a gente se ilude um pouco. A gente se ilude que a gente não é tão fraco assim. A gente se ilude de que não, mas alguma coisa, um pouquinho de força eu tenho para lutar, um pouquinho de força eu tenho para me virar, para dar o meu jeito. E essa ilusão, esse sentimento ilusório do ser humano atrapalha a vida de fé, porque quando o ser humano tenta lutar, quando ele tenta carregar o seu fardo, por assim dizer, ele falha miseravelmente, mas não só isso, ele toma um lugar que Jesus quer tomar. Né? Então, a força do Paulo, se Paulo tentar ser forte, ele vai fracassar, ele não vai conseguir. E isso eu digo com testemunho próprio também. Eu tentei ser forte, e eu tento ser forte, e eu percebo que tentar ser forte não me leva a lugar nenhum, porque eu falho, eu caio, e não vale de nada. Agora, quando Paulo reconhece, a partir desse seu sofrimento, que ele não tem força alguma, e ele abre mão de toda a força, ele abre mão de todo e qualquer de toda e qualquer tentativa humana de ter força, de lutar. Aí ele abre espaço para Deus agir, para que a força de Deus, digamos assim, assuma. Porque nós tentamos, não, Deus, eu dou conta, deixa eu tentar, eu vou conseguir, né? E a gente tenta carregar o nosso fardo com as nossas próprias costas, e daí as coisas dão errado. Mas quando o ser humano parece que ele tem que chegar lá, nas suas últimas forças, e de fato sucumbir, para então olhar para Deus e dizer, Senhor, eu não consigo, a minha força nada faz, como diz Lutero, sozinho estou perdido, mas um homem a vitória traz, né? Como disse o Lutero no Castelo Forte. Por Deus foi escolhido. Exatamente. Então, é um pouco isso, né? Como assim, quando eu sou fraco é que eu sou forte? É porque, de fato, não é a minha força, essa força não vem de mim, né? Mas é a força de Deus que vai agir na situação que eu estou. Então, o Paulo, ele não consegue suportar esse espinho na carne, é demais para ele.
Uhum. E ao não conseguir suportar, ele entrega para Deus. Ó Senhor, eu não consigo, assume, né? E aí ele toma a sua cruz e segue Jesus, suportando o seu sofrimento. É, o Lutero, ele nos provoca muitas vezes, e a respeito desse texto, ele vai falar mais ou menos assim, eu vou tentar resumir. Uhum. O ser humano, quando as coisas vão bem na vida, a gente, a gente entra numa posição de conforto. Nós achamos que as coisas vão continuar bem eternamente, a gente deita eternamente em berço esplêndido, achando que Deus vai nos servir, e que a vida vai ser boa para sempre. E a gente precisa do sofrimento para dar uma chacoalhada, para nos balançar, Uhum. para que, para que a gente possa, de fato, acordar para a vida, né? Para que Deus possa agir em nós, para que a gente possa crescer na fé. O ser humano, para Lutero, o cristão é alguém que não pode viver sem sofrimento. Não é bom para o cristão uma vida mansa, né? Então, tem isso por um lado, mas também a questão de aonde está o mérito aqui, né? Porque a minha graça te basta. O que, que é a graça de Deus, né? É, poxa, o ser humano ele luta com os seus méritos e ele tem a sua tentação de ser santo com sua própria força, de chegar diante de Deus e dizer: ó Senhor, como eu fui um bom cristão, como eu fiz a tua vontade, como eu participei na igreja, Como eu fui bonzinho. como eu fui bonzinho. O ser humano, e faz parte da natureza, quem negar isso é mentiroso, porque todo ser humano ele tem isso dentro de si. Eu acho que até nesse tempo que a gente está vivendo, um pouco mais agora, agora a gente tenta inclusive assumir mesmo o lugar de Deus, né? O que eu tenho refletido bastante assim é que o primeiro mandamento agora é: eu sou o Senhor meu Deus, não terei outro Deus além de mim, né? E eu me promovo, né? É exatamente aquilo que Paulo está combatendo. Eu fui até no terceiro céu, mas estou me gloriando no espinho. Exatamente. Um pouco isso é sintoma também da solidão, né, que está acometendo muita gente, né? Esse isolamento ele é cruel. Aqui entram questões psicológicas também, né? Vai Uma ter pessoa semana que vem, vai ter semana que vem uma abordagem psicológica aqui. legal, já fazendo aí a propaganda da semana que vem. Isso. Mas a nossa necessidade de afirmação, né? A nossa necessidade de nos sentirmos alguém. E o que o Paulo está pregando aqui é exatamente o contrário. Uhum. Olha, você é um ninguém, ou melhor, ele está falando de si, né? Eu sou um ninguém. E é nisso que eu vou me gloriar, no fato de eu ser um ninguém, porque daí não é o meu currículo que vai ser visto, mas é o currículo de Cristo em mim, Sim. aquilo que Cristo fez por mim. É, então, a minha graça te basta. É, olha, Paulo, o fato de você ter subido ao céu, o fato de você ter visto coisas inimagináveis, inexplicáveis, isso não tem valor. O que tem valor mesmo é que você o que eu, aqui falando, Jesus falando, né, aquilo que eu fiz por você. Uhum. Eu entreguei a minha vida na cruz para que você pudesse ter perdão de pecados, para que você fosse uma nova criatura, né? Então, vai para o oposto da lógica humana, para o oposto do egoísmo do ser humano, né? Sim. Rafa, posso fazer uma pequena pausa aqui só para mostrar a Sapiranga? Vamos dar uma respirada, gente. Já tem comentários aqui também, tá? Certo. Questão de 1 minuto, tá, gente? Nós estamos aqui já de volta, tá? Eles não estão ouvindo agora.
Isso aí, gente. Estamos aí de volta. Eu vou dizer o problema que teve aqui, tá? O meu gato, ele quis invadir a live, tá? Mas já tá resolvido, tá? Eu vou aproveitar aqui a pausa, né? Ao vivo pode acontecer de tudo, né, gente? Eu vou ler aqui alguns comentários que chegaram, né? A Roseli Miller diz boa noite, a Marlene Renner, boa noite a todos, a Carla Strasburger Matzenbacher diz grande Lutero, e o Gerson Harf, ele comentou assim: é muito comum quando passamos anos sem falta de dinheiro, sem falta de saúde, sem morte na família, imaginarmos que podemos tudo, mas basta faltar alguma coisa importante ou alguém da família faltar, aí lembramos rapidamente de Deus. Eu acho que nesse sentido, se a gente olha para o cenário mundial agora com essa pandemia, a gente tem que reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus, né? Porque, de fato, olha o ser humano que se acha o senhor sobre a medicina, sobre a ciência, que consegue achar a cura para todas as coisas, de repente surge um vírus que coloca o mundo em isolamento, né? Toda a esperança colocada numa salvação aqui, até através da medicina. Nós não somos contra a medicina nem anti-vacina, mas a gente está falando toda a esperança nisso, né, Pastor Rafael? Sim, exatamente. É um momento de fato, fraqueza para o ser humano. Né? É um momento onde a gente tem que reconhecer que nós dependemos de Deus e não da nossa própria força, né? Às vezes Deus ele precisa de fato mandar uma pandemia para a gente se colocar no nosso lugar, de não querermos ou de não tentarmos sermos Deus, né? Eu até antes tu estavas ali falando, né, o poder, a fraqueza, né? Eu estava me lembrando de uma frase de um filósofo italiano, o Gianni Vattimo, ele diz assim: o Deus que se encarna e confunde as potências desse mundo. Porque nós vivemos num mundo que prega o sucesso, e se você não chega ao sucesso, se você é um fracassado, você é descartado, você quase não é um ser humano, você é descartado como um copo de plástico. E aí vem então o Deus que se faz fraco com os fracassados, né? E esse Deus se entrega na cruz. Então é uma outra perspectiva. Também estava lembrando, podemos comentar, né, repercutir isso tudo, mas eu não concordo com a maioria da teologia dele, mas o Leonardo Boff ele diz assim: os homens querem ser reis, os reis querem ser Deus e Deus se faz homem. Né? Então a lógica do evangelho é uma lógica totalmente ao contrário. E Paulo, né, então, com todos os seus dons, com suas capacidades, né, com seu currículo, com seu passado, com o seu conhecimento do Antigo Testamento, se gloria muito mais do espinho da carne que ele tem, que a gente não sabe o que é, mas é um sofrimento, do que nas outras coisas. Como diria o Coríntios também, são as cartas que vamos falar dos dons, né? Como diria o nosso professor lá da faculdade, Euler, né? Quem acha que tem todos os dons, ele se acha. É muito interessante a inversão na lógica. E eu fico imaginando, porque o Paulo, a trajetória de vida dele, né? Eu fico imaginando um judeu que tinha muitos méritos. O Paulo, ele era um menino prodígio do judaísmo, né? E esse cara, eu imagino que o seu orgulho antes de conhecer a Cristo devia ser extremamente grande, né? Eu imagino um homem extremamente orgulhoso. Para essa pessoa chegar ao ponto de se orgulhar no espinho, imagina quanto sofrimento, o quão isso teve que ser quebrado dentro dele ao longo da sua história. A Bíblia relata vários desses sofrimentos: naufrágio, perseguição, prisão, enfim. Mas, citando assim por cima, não parece... Agora imagina, ser quebrado a tal ponto, né? Porque aqui a gente não está falando de um fracassado que está se orgulhando do seu fracasso. A gente está falando de alguém que chegou lá, entendeu? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. E, de repente, o seu orgulho ser quebrado ao ponto dele dizer: olha, nada do que eu faço tem valor algum, o que tem valor é Cristo. O que tem valor é a graça de Cristo que me salva. E isso basta. E isso basta.
E o tema geral aqui do programa é a esperança, né? E como é que a gente tira a esperança, então, da miséria, né? Quase de um saudosismo, assim, desse sentimento de não ser, de um orgulho de ser fraco, né? Mas aqui a esperança, ela é muito simples. Só há uma esperança. Só há uma. Esse texto, ele tira qualquer possibilidade de outra tentativa, de outra saída, de outra esperança fora de Cristo, né? Se há uma esperança, é Cristo e ponto final. Um dia, já que a gente pegou o Lutero antes, ele estava conversando com o Staupitz, ali no começo, quando ele começou a ser incomodado inclusive por palavras de Paulo, né? Em Romanos capítulo 1, principalmente. E ele começa a conversar com o Staupitz e o Lutero, então ele percebeu que as boas obras, elas de fato não poderiam salvar. E aí então o Staupitz perguntou, Lutero, mas se você tirar as boas obras, o que você vai colocar no lugar? E o Lutero responde, Cristo. Somente Cristo. É o centro. E daí, claro, agora, todo esse olhar que a gente teve até agora pode parecer extremamente pessimista, mas algo que nós comentávamos antes também de começar a live, ele é realista, no sentido de que, de fato, outra esperança seria ilusória, né? Mas a partir dessa esperança real, essa esperança verdadeira, aí sim o ser humano pode sim desfrutar das bênçãos de Deus, se Deus resolver abençoar o ser humano com paz, com bem, com bonança, né? Porque não vai ser uma paz ilusória, não é algo passageiro, não é de fato algo construído sobre a rocha. Né? Eu sempre tenho lembrado aqui nos programas, pastor Rafael, a frase do pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes. Ele diz, a glória nunca vem antes da cruz. Com Jesus também foi assim. Sim. Ele passou pela cruz e então ele ressuscitou no terceiro dia. E é interessante que antes da cruz, Jesus foge da glória. Né? Quantas vezes quiseram aclamar ele rei e ele some, foge, se esconde, vai para outro lugar, né? Ou seja, Jesus fugiu. A própria tentação de Satanás foi uma tentativa de... Satanás queria que Jesus trilhasse o caminho da glorificação sem cruz, né? Sim. Então, todo o ministério de Jesus antes da cruz, ele está fugindo da glória. Ele só é glorificado depois, então, na cruz e na ressurreição. A partir disso, acho que é importante também esclarecer, né? A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o que é graça? Acho que essa é uma palavra tão pequena, mas o que é graça? Acho que essa conceituação aqui ela fica importante. Pois é. É fácil e não é fácil, né, Rafael? É fácil e não é fácil. Porque... De fato, tudo isso que eu tenho falado a respeito do não mérito, da fraqueza, não eu, mas Cristo, tudo isso está no caminho da graça. Graça, eu vou agora tomar a liberdade de explicar com palavras simples, mas graça é quando eu saio de cena e Jesus entra em cena e resolve o problema. Né? E ele faz isso sem pedir nada de mim. Isso aí. Por exemplo, eu lembro agora do ladrão crucificado ao lado de Jesus. Eu não sei o crime que ele cometeu, mas ele estava na cruz, então não foi coisa pequena. Mas ele pede por compaixão e Jesus concede a salvação para aquele cara. Ele não teve tempo de fazer absolutamente nada a não ser pedir. Sim. Se entregar nas mãos de Jesus. Ele não teria como pagar o seu pecado, né? Agora, Jesus dá para ele a salvação, de graça. Mas aqui, claro, a graça, a gente tem que entender... Que não é barata também, né? A graça é de graça, mas ela não foi de graça. Então, quando a gente fala de graça, a gente tem que lembrar que o preço da graça foi a morte de Deus. Né? Jesus Cristo, ele entrega a sua vida para
pagar o preço da graça, ou seja, do perdão incondicional de todos os pecados, do amor incondicional a um ser humano que não merece nada. Então, a graça, ela é de graça para aquele que a recebe com fé, mas ela custou muito caro. E por isso não... Isso acho que na biografia de... Desculpa, acho que eu te cortei, mas acho que na biografia de Paulo, isso também, né? Paulo era alguém que pagava o preço conforme o seu sistema religioso de salvação, né? Observava a lei, fazia tudo certinho, e depois ele descobriu, não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez. Exatamente. Por isso ele diz, a graça me basta. O Paulo, ele tem um currículo impressionante. Em Filipenses ele apresenta esse currículo, e depois ele compara esse currículo a esterco. Ele diz, isso não vale nada, o que vale é Cristo. Pronto, acabou, né? E essa centralidade é muito difícil para o ser humano, principalmente para o ser humano que busca uma religiosidade, um ser humano que quer conseguir paz com Deus, sem conhecer esse Deus de verdade. O ser humano, ele faz de tudo. Imagina, e agora a gente pode pensar assim, os sacrifícios que as pessoas fazem quando estão doentes e querem cura. Pessoas que fazem promessas, fazem, enfim, coisas gigantescas na busca de uma cura física ou mental, a cura que seja, ou para outra pessoa. E há quem vende essas curas, se aproveita disso, né? Desculpa, cortou um pouco, o que tu falou? Há quem está vendendo e lucrando muito com essa propaganda, vendendo essas curas. Opa, perdemos aí o Rafael, vamos lá, já voltou? Não, vamos retomar aí, deixa eu fechar a janela. Voltou? Tá aí, Rafael? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Ok, agora você tá ouvindo, eu tô ouvindo você e você tá aparecendo novamente. Tinha dado uma travadinha, mas já voltou. O que eu tinha comentado, então, é que tem quem se aproveita e começa a vender, então, essas curas e milagres e a lucrar com isso também, né? Sim, e os exemplos aí são incontáveis, né? Sim. Eu perdi um pouco a linha do raciocínio agora, mas vamos lá. Tu estavas comentando daquilo que as pessoas fazem para conseguir um benefício diante de Deus. Exatamente. E daí, de repente, a mensagem aqui do Paulo, ela vai dizer, esquece qualquer coisa e aceita o sofrimento. Porque o sofrimento, talvez aqui não vem exatamente de Deus, vem de Satanás, mas Deus permite e usa. Né? Ou seja, não tenta vender a sua alma em troca de cura, em troca de libertação, em troca de prosperidade. Não. Se Deus está te colocando esse sofrimento, agradeça pelo sofrimento e a partir desse sofrimento se deixa ser moldado por Deus. Essa é a loucura do Evangelho. Por isso, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa comunidade, eu arrisco dizer que é a mais complicada do Novo Testamento, ele começa a falar que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E, de fato, quem não crê vai dizer, isso é loucura, né? Receber o sofrimento e ainda agradecer a Deus, ou viver com Deus e se gloriar no sofrimento, né? Isso é loucura. Mas, para os salvos, ali está o poder de Deus, na fraqueza. Exatamente. Exatamente. E isso é um negócio fantástico. Jesus, como a gente já conversou antes, Jesus não deixou de ir para a cruz, né? Ele é o próprio Deus que vai para a cruz, 100% homem, 100% Deus, assume o sofrimento. Por isso nós, como igreja luterana, como luteranos, temos muito a questão da teologia da cruz, né? Não uma teologia da glória que tenta promover o ser humano, mas uma teologia da cruz que, independente daquilo que nós passamos, promove a Cristo. Eu não sou nada, mas Cristo é tudo, e assim por diante. E a teologia da glória, ela é muito cruel, porque quando a oração não é respondida, a culpa é da falta de fé do ser humano. Né? Isso é extremamente cruel, extremamente triste. Uma pessoa que com fé pede a Deus, não é respondida, e então pensa que não teve fé o suficiente. Né?
Não o fui peso... bom de chega. Não fui bom que chega. Então, aqui a questão do mérito de forma negativa, né, o mérito negativo, ele pesa demais. E a teologia da graça, a teologia que passa pela cruz, ela vai ser extremamente libertadora nesse sentido, nesse aspecto. Por isso, Martinho, hoje estamos bem luteranos, né? No sentido de muitas citações de Lutero, né? Por isso Lutero vai dizer lá no escrito da preparação para a morte, né, que a imagem da graça não é outra senão Cristo pendurado no madeiro. Né, tu olhas para Cristo e entende a substituição que houve ali, que quem merecia a cruz era a gente. Então, agora deixa eu fazer um jogo de palavras aqui, de tão desgraçados que nós somos, né, que não merecemos benefício nenhum de Deus por causa do nosso pecado. O pecado com que nós já nascemos, conforme Salmo 51, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Então, aquilo que nós merecíamos, ele assumiu para que eu, então, seja transformado em uma pessoa justa, mesmo eu não sendo justo, né? Aqui talvez ficou agora um pouco complicado, mas isso é a graça, é essa substituição. O que era para mim, Cristo assumiu, para que o que era de Cristo viesse para mim. Né, aquilo que Cristo era pudesse então nós como mesmo pecadores, mas então a partir do arrependimento, enfim, recebermos essa graça também na nossa vida. Sim, o Lutero vai chamar da troca maravilhosa, né? Isso. O Deus que assume a condenação que é minha, e me dá a justiça que é dele, me dá a graça, me dá o amor que é dele e que eu não mereço. Mas mesmo sem merecer, ele me dá, né? É extraordinário realmente compreender isso. É difícil viver, porque a tentação humana sempre é caminhar para o outro lado. Ser sempre Deus. É caminhar... Oi? Ou agradar a Deus ou ser Deus. Exatamente. E de repente tem esse caminho que é estranho, que parece errado, parece que não faz sentido. Como assim? Mas é por ali que está a salvação. Né? E acho que a única resposta disso tudo, né, não é uma resposta para a salvação, mas então o salvo ele responde com amor, com gratidão. Né? É isso, essa é a resposta, não é uma ação para a salvação, mas quando então compreendi aquilo que Deus fez, que eu não sou meu próprio Deus, que eu não mereço nenhum benefício, mas Ele me ama mesmo assim, se entrega na cruz por mim, então a resposta a isso é só o amor e a gratidão. Gratidão essa que se expressa de muitas maneiras, com certeza, né? E eu sempre digo assim, quando vira um deve, é que alguma coisa está errada. Eu tenho que ir no culto. Né? Opa, salvação por obras, problema. Não, eu quero ir no culto. Como é bom, é gratidão. Eu preciso ir lá ouvir a palavra desse que me salvou. Né? Eu tenho que contribuir. Não, eu quero contribuir. É gratidão. Não salva, mas é a resposta e mantém a missão de Deus. Eu tenho que visitar um irmão. Não, eu quero visitar o irmão, porque ele precisa do meu abraço, da minha oração, enfim. Né? Então, a resposta a isso tudo não vai ser uma obrigatoriedade, até opressora, né, de fazer coisas para chegar lá e agradar a Deus. Não, mas porque Deus se agradou de mim por causa de Cristo, eu respondo com fé e gratidão. Sim, e essa questão que tu coloca da contribuição, ela é muito sintomática, porque quando a gente mais vai contribuir para a igreja? Quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão mal? Né? Bom, claro, aí talvez, dependendo da barganha de cada um, pode ser que quando as coisas vão mal se contribua mais também, mas dependendo como cada pessoa lida com essa questão, né? Mas se a gente olha para os nossos bens financeiros, para as nossas posses, e a gente não reconhece que nada disso é nosso, é tudo de Deus, e que a gente não está dando coisa nenhuma para Deus, a gente está simplesmente fazendo um gesto de amor e de gratidão, então a gente ainda não entendeu o que é contribuição. Graça. Contribuição é uma possibilidade de responder com amor à graça de Deus. Né? E qualquer obra daí a partir disso, né? Seja orar por um irmão que não está bem, seja, sei lá, a menor coisa que tu pode imaginar dentro da igreja ou em favor do próximo, é pouco diante da graça de Deus, do tamanho da graça de Deus.
E a gente quer mensurar quanto eu faço por Deus, né? Nossa, olha só como eu contribuo bastante, como eu faço bastante coisa na igreja, como eu... E daí a gente coloca vários méritos aí, e a gente, de novo, está caindo na tentação do mérito, de quantificar a nossa gratidão a Deus, de quantificar o nosso amor, que deveria ser uma resposta a uma graça imensurável, né? Como é que tu vai quantificar? Não, eu recebi de Deus 100, então eu vou retribuir para Deus 100. Outros pensam diferente, né? Eu dei 100 para Deus, agora Deus tem que me retribuir 100. Outros vão pensar, não, eu dei 100 para Deus, agora Deus tem que me dar 100. Vocês entenderam, eu imagino. Mas quando a gente fala de graça, e que a graça basta, a gente não tem como quantificar, a gente não tem como colocar números, valores, enfim, tudo que a gente fizer é pouco diante do que Deus fez. E essa questão dos dons, os próprios dons, nada, né? Os dons que eu faço para me autopromover, né? E não é para isso, assim, né? Como eu já disse antes, né? Quem acha que tem todos os dons, ele se acha, né? Os dons a gente também recebeu para glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos, seja lá o que nós fazemos, orar, cantar, pregar, ações diaconais, enfim, seja lá o que for, né? Os dons também são essa maneira de resposta, não de conquista da salvação, mas de resposta pelo que Deus já deu. E o próprio dom é uma dádiva, né? O próprio dom é uma dádiva. Então, como é que tu vai usar algo que já não é teu para se promover, né? Deus te deu o dom. Se você canta, se você prega, se você... Enfim, o que você sabe fazer sabe fazer algum tipo de diaconia, é bom nisso, gosta disso, Deus te deu esse dom. Então, você usar esse dom em benefício do reino de Deus, você não está fazendo mais que obrigação. Mas, de novo, isso é uma lógica da graça, né? E a gente... é ruim ouvir isso. É ruim. É ruim fazer alguma coisa e fazer bem feito e fazer para Jesus e se dar conta de que não tem valor nenhum para a salvação isso daí. Tu não merece mérito nenhum por isso. Tu não merece nada. É tudo graça, né? A gente quer o mérito, a gente quer a bênção, a gente quer que Jesus curta o que a gente fez, né? E essa é a falácia, isso é enganoso, porque isso parece ser mais fácil. Eu faço e Deus gosta. Só que o que Jesus fez é o mais fácil. Ele fez, está feito, né? Agora, acreditar nisso, essa é a loucura que Paulo vai dizer. Por isso ele vai mencionar lá na primeira carta dele aos Coríntios, né, lá no capítulo 13, tão conhecido, de novo ele em tom de humildade diante de Deus e dos irmãos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, isso seria como um símbolo que retine, só uma coisa barulhenta, mas que não significa nada. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios da ciência, olha o que esse versículo diz para essa época de coronavírus. Mas se eu não tiver amor, de nada me valeria. O amor, ele é o termômetro da fé, daria para dizer, né? Não existe fé sem amor. E se há amor, então a gente pode... Por trás desse amor existe uma fé, né? Isso sim a gente pode dizer. Mas, de novo, não quantificar, não colocar mérito, não mensurar. Que esse era o problema de Paulo com os coríntios, né? Exatamente. Não, porque aquele que tem muitos dons, aquele que tem visões, aquele que tem revelações, esse cara é mais espiritual. Esse cara está mais perto de Deus. Então, a gente quer esse cara aqui. A gente não quer esse Paulo aí que fica falando de morte na cruz o tempo todo. A gente quer glória, a gente quer céu, a gente quer Sim. milagre. Né? Nós queremos coisas extraordinárias e não o ordinário, né? O simples. Né? Não vou aqui viajar muito, mas não tem como não lembrar do episódio de Elias, né? Que Deus não estava no vento, não estava nas manifestações extraordinárias, mas estava numa brisa suave. Né? Eu lembro que ano passado, no culto de Pentecostes, eu provoquei o pessoal lá na comunidade Bom Pastor. Gente, será que o Espírito Santo age na igreja luterana? Né? Eu lembro que o pessoal olhou, né? Porque nós não falamos em línguas, nós temos um monte de coisa, né?
né? E no fim a gente chega à conclusão, sim, que Deus está também na nossa igreja, porque é Ele que está agindo, é Ele que está fazendo, inclusive dentro do sofrimento das pessoas ali, Deus está. Exatamente. E daí uma pessoa que consegue no sofrimento agradecer a Deus e louvar a Deus, aí tu vê o tamanho do milagre, o tamanho da ação do Espírito Santo. Porque não é nada fácil, no meio da dor, do sofrimento, glorificar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus pelas suas dádivas. Isso aí, vamos ver quem está comentando aqui, tem bastante comentário, isso é muito bom. O Douglas André Martins disse sim, não sei o que o Douglas quer dizer com esse sim, mas ele disse, acho que foi quando eu saí, tá? Valeu, Douglas, né? O Douglas estava 2 semanas atrás aqui com a gente. A Carla Roseli Fleck, um abraço para a família da Silvana Grabin e muitas felicidades para o seu Egon. Ah, sim, estão lembrando aqui, né? Que legal. A Veraci Stein diz, né? Quando você estava olhando para o lado, imaginei que o gato estava com você. Uma hora dessa eu vou abrir pro gato participar aqui também, né? O gato que eu ganhei lá da dona Ivone Strasburger, né, Carla? A Carla tá aqui também com a gente, né? A Carla que diz, oi comadre Márcia Foscarini, ó, a Márcia e o Sérgio também estão aqui conosco. A Norma Greff, lá de Novo Xingu, boa noite. Oi Norma, dá um abraço lá também no Ode, em toda a família. A Glair Zimmer de Oliveira assistindo. Glair, manda um abraço lá pro Renato. A Vânia Dietrich, boa noite assistindo. Isso aí, Vânia. A Cirlei Wagner diz, boa noite Cirlei. E a Carmen, deixa eu ler esse sobrenome aqui, Vomer, é isso? Diz, boa noite William, boa noite Carmen. E no YouTube também tem a Ellen Dietrich, lá de Agrolândia, também está aqui ligadinha com a gente. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário para fazer, tá? A gente aqui até abriu bastante o leque, mas estava tudo dentro desse contexto de 2 Coríntios, né? De que no fim das contas é a graça que basta e toda a resposta é gratidão, né? Então, se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, a gente está aqui para tentar esclarecer. A gente não tem todas as respostas, senão realmente nós seríamos, né, se nós tivéssemos todas as respostas, nós seríamos Deus. Como nós não somos Deus, não temos todas as respostas, mas aquilo que a gente conhece, a gente pode tentar responder, né? Sim. Vamos ver se vem mais algum comentário aí. Hoje a gente aprofundou bastante, né, aprofundamento na graça, né, e essa basta. Exatamente. Somente a graça, os 4 solas da reforma, né? Vamos até lembrar o pessoal aí pra gente, é bom refrescar a memória, né? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente as Escrituras, né? Tem um 5º sola, né? Agora deixa eu fazer uma piada de pastor aqui, né? O solamento, né, gente? Tem o solamento também, né? O novo inário, o novo livro de canto da SLB, ele tem o título dele, o 5º sola. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória, o sola dos reformados. Isso. Mas que deu um jeitinho de entrar na cultura luterana também, por meio de Bach, e agora no livro de canto. Mas é válido, né? Disso que a gente falou, né? Somente a Deus a glória. É o que Paulo também está manifestando no fim das contas, né? Que a glória seja de Deus. E não minha, né? E não minha. Eu não me glorio, mas a glória toda de Deus, por causa da sua graça. Deixa eu ver se tem mais gente vendo a gente no YouTube, né? E, gente, se você tem algum motivo de oração, tá? Eu até vou esperar mais um pouco, porque sempre tem um atraso, tá? A gente tá falando aqui, você comenta e esse comentário demora um pouco para chegar, tá? Nós já temos aí alguns motivos de oração, se você quiser também colocar alguém em oração. De repente você também quer agradecer por alguma coisa, a gente vai também orar, vai agradecer. Então vamos aí deixar um tempinho para o pessoal também, se tem algum motivo de oração, colocar e aparecer aqui. Como eu sempre digo também, se você colocar e aparecer depois que a gente orou, não tem problema, porque Deus, ele conhece, ele atende igual, se é da vontade dele. Deixa eu dar aqui os avisos ligeiramente, tá? No próximo domingo, então, nós temos o nosso culto ao vivo lá da comunidade Bom Pastor. Nosso irmão querido Vanderlei está cedendo lá a internet pra gente, então a gente está transmitindo os cultos também de lá. Então aí reúne a sua família, vamos ter esse momento também bem especial de comunhão. Às 7 horas da noite inicia o culto ao vivo, enquanto nós temos então esse período de isolamento.
A secretaria paroquial, ela está funcionando no horário normal, no horário que está lá no calendário, tá? E se você que é da comunidade Vida Nova, quiser também contribuir, pode entrar em contato por telefone com a secretaria, e também lá então tem a conta bancária, se você de repente não quer sair de casa, né, por causa da situação do coronavírus. Dá de fazer por depósito, transferência, é só conversar lá com a Márcia na secretaria, que ela vai dar todo o procedimento de como é que faz, né? Dá uma ligadinha lá para ela, e do Bom Pastor continua lá pelo Carnê, pode falar lá com o Celso, com a Veraci, com a Iléria, que eles também vão atender. E acho que não tem mais avisos. E a ação entre amigos do Vida Nova, se você também quer ajudar dessa forma, pode procurar também a secretaria lá, tem alguns prêmios bem legais, também é um jeito aí de a gente se ajudar nesse momento. Deixa eu ver aqui, não veio mais nenhum comentário. Tem mais comentário sim. A Marli Brandenburg diz boa noite. Oi, Marli. Isso aí, que legal. Bastante gente aqui ligadinhos com a gente. Legal. Vamos finalizar, Rafael? Vamos sim. Quer fazer teus últimos comentários? Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite aí, Pastor William, também, de compartilhar um pouquinho a palavra. Não é fácil ter espinhos na carne, não é fácil provações, sofrimento, tudo isso é pesado, mas quando nós passamos por isso, Deus ele nos ensina, e a gente cresce na fé, a gente cresce no conhecimento de Deus. Então, desejo que todas aquelas pessoas que estão passando por seus momentos de espinho possam se firmar em Deus, confiar nele, de que Ele está junto, Ele conhece a dor, Ele conhece o sofrimento melhor do que ninguém, mas Ele nunca nos prometeu uma vida livre disso, mas apesar disso, Ele está conosco. Ele é empático, né, Rafael? Essa palavra, acho que ela encaixa bem. Ele sofre junto, né? Ele sofre junto. Temos aqui o Gerson Harf. Ele diz: quero agradecer a Deus pelos meus 54 anos que irei completar na próxima segunda-feira. Quero pedir pela saúde de todos, em especial das comunidades em Sapiranga e Parobé. Vamos lá. Vamos sim, vamos agradecer, Gerson, e torcer logo, né, Gerson, que a pandemia passa pra gente jogar o nosso vôlei de novo, né, que dá saudade, né, o pastor Rafael nem acredita que eu tô jogando vôlei, certo, né, que me conhecia bem, né, olha, o Gerson é testemunha, quando eu fui jogar vôlei a primeira vez com eles, fazia tanto tempo que eu não jogava vôlei que deu vento e chuva de pedra, né, de tanto tempo que eu não jogava vôlei, olha só, né. A Noeli diz assim, agradecer na oração os 2 anos de vida do Marcelino. Vamos colocar aqui, o Marcelino, 2 anos de vida. Que legal. Vou esperar mais um pouquinho se tem mais algum motivo de oração, mas como eu já disse antes, também se não for colocado verbalmente, Deus ele conhece, né? E debaixo da vontade dele, ele também pode atender se ele quer. Ele é soberano também nisso tudo. Paulo teve o seu espinho na carne, Deus não tirou, né? Gente querida, e também deixa eu divulgar semana que vem, de novo, 20 horas, sexta-feira, Janelas da Esperança, com o nosso querido, que ninguém aqui da paróquia conhece, que é o Lucas Schmedeke, nosso líder da juventude, estudante de psicologia, vai estar aqui com a gente. Nós vamos trazer uma abordagem aí também do cuidado, saúde mental, essas coisas. Nós também temos a impressão que isso é importante trazer nesse momento, né? Então também é um momento importante da gente estar aí para manter também a cabeça em dia, né? O Marcelinho, é Marcelinho, não Marcelino. Ok, já está corrigido aqui a Noeli. Então convido nós a termos também uma palavra de oração. Vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, Deus de amor, graça e misericórdia, nós louvamos e agradecemos que o Senhor tem estado conosco, seja em tempos bons, mas também em todo o sofrimento. Deus querido, agora todos nós inevitavelmente também sofremos com essa pandemia, mas que ali possamos crer que Tu também está conosco e que Tu não deixasses de estar no controle da história também das nossas vidas. Fortalece-nos e ajuda-nos nesse momento também em que muitos de nós passamos pelo isolamento
e aqueles que precisam sair, que também Tu dê a eles o Teu cuidado, Tua misericórdia. Deus querido, louvamos e agradecemos a Ti pelo ministério do pastor Rafael em Nova Santa Rosa. Tu conheces também toda a história dele, sabemos que Tu também o amas muito, e agradecemos pela sua participação hoje aqui também, e pedimos que o Senhor continue cuidando dele, e que o Senhor continue abençoando ele também como servo Teu, como alguém também que ministra e leva a Tua palavra. Deus querido, nós queremos também agradecer pelo aniversário do Hernani Hack, ele que completa 87 anos de vida. Deus querido, que bênção, é uma boa idade, que Tu possas continuar cuidando e abençoando do Hernani, também fortalecendo em tudo que ele passa, em tudo que ele precisa, e que Tua mão cuidadora, Tua mão também poderosa, possa estar também sobre ele. Deus querido, também queremos louvar e agradecer pela vida do Gerson. O Gerson que segunda-feira completa 54 anos de vida. Deus querido, cuida desse nosso irmão, abençoa ele e que também o Gerson possa ter ainda muitos e abençoados anos de vida. Deus querido, que Tu esteja com ele e também com toda a sua família, cuidando, protegendo, Senhor. Também ele pede que se ore por Sapiranga, por Parobé. Colocamos essas cidades nas Tuas mãos, os Teus cuidados, Deus querido, para que também possa haver controle da pandemia, para que também tudo possa ir bem. O mesmo pedimos também para Nova Santa Rosa. Deus querido, também temos a informação lá também, tem problema agora da dengue, mas que lá também o Senhor esteja cuidando da saúde de toda a população. Deus querido, nós também queremos agradecer pelo aniversário do Marcelinho, 2 anos de vida. Deus querido, que Tu possas continuar abençoando e cuidando dele e dando a ele muitos anos de vida e que ele possa crescer não só em estatura, mas também em conhecimento de Ti e da Tua palavra. Cuida do Marcelinho, esteja com ele, com sua família. E hoje é o dia da família, Senhor. Agradecemos por todas as famílias que têm suas alegrias, mas também às vezes passam por suas turbulências, suas dificuldades, mas que ali também Tu possas estar em cada família no centro e ser o centro, que Tu possas cuidar das nossas famílias também. Deus querido, muito obrigado por essa noite que tivemos de conhecimento da Tua palavra, que Tu possas estar com todos aqueles que sofrem da depressão, que Tu possas estar com todos aqueles que sofrem da ansiedade, que Tu possas estar com todos aqueles também que agora já estão enfrentando o problema financeiro, Deus querido, e enfim, tantas dificuldades que poderíamos colocar diante de Ti. Tudo mais que nós não falamos, mas o Senhor sabe, agora também colocamos diante de Ti na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém! Isso aí, amém, gente querida! Terminou aqui mais um Janelas da Esperança, muito bem aproveitado. E eu agradeço mais uma vez o pastor Rafael Moza Krieger, lá da Nova Santa Rosa, no Paraná. Isso é cópia do Rio Grande do Sul, viu? Aí pela participação aqui no Janelas da Esperança, né? Novamente com votos, com desejo de abençoar do ministério, Rafael. Muito obrigado, agradeço a oportunidade também, gostei bastante de participar. Isso aí, gente. Então, uma abençoada noite, abençoado final de semana, e a gente se vê domingo, então, no nosso culto às 19 horas, tá, gente?